É inegável a importância dos estabelecimentos farmacêuticos para a sociedade. E, independente de sua natureza pública ou privada, cada farmácia precisa ter funcionários capacitados para que possa garantir que os medicamentos e outros produtos relacionados, como cosméticos, sejam armazenados em boas condições e entregues ao consumidor de forma apropriada. O farmacêutico responsável técnico por cada farmácia necessita, desse modo, de uma equipe preparada para auxiliá-lo nas diversas atividades desenvolvidas nesse estabelecimento. O atendente de farmácia, nesse sentido, deve possuir uma qualificação que o prepare para o mundo do trabalho. Para isso, esse curso pretende oferecer um aprendizado sobre os assuntos mais diretamente relacionados com a farmácia de dispensação. Entretanto, vale ressaltar que a aquisição do conhecimento é um processo dinâmico, que exige muita dedicação. O volume de informações do domínio é tão extenso que nenhum curso é capaz de repassar todos os detalhes. O que vai garantir que o profissional esteja realmente preparado é a prática profissional. E após o curso e a inserção no mercado de trabalho, o atendente de farmácia pode parar de estudar? A resposta é não. O aprendizado deve ser contínuo, pois a cada ano surgem novas legislações que regulamentam o setor farmacêutico. Novos medicamentos são lançados, outros são proibidos, além de toda a inovação que cerca o mundo dos cosméticos. Portanto, fica a dica. Se quisermos ser um profissional de sucesso, com um grande diferencial e disputado pelo mercado, precisamos estudar bastante, dedicar-se muito e acumular experiência profissional. O atendente de farmácia é pelo médico ou cirurgião dentista. Esse profissional ainda auxilia na organização do estabelecimento farmacêutico, trabalhando sempre sob a supervisão de um profissional farmacêutico. Iremos falar agora sobre alguns conceitos básicos para a prática farmacêutica. O primeiro esclarecimento que se faz necessário é diferenciar fármaco de medicamento. Fármaco é toda substância ativa farmacologicamente, ou seja, que promove um efeito farmacológico quando administrada a um organismo. É a substância pura que irá ser a responsável pelo efeito. Já o termo medicamento é empregado para o produto farmacêutico final, que contém um ou mais fármacos, além de várias outras substâncias com funções das mais diversas, mas que não contribuem para o efeito farmacológico. O Diovan contém 14 comprimidos revestidos sulcados de 40 mg de valsartano. Na composição desses comprimidos, encontramos 40 mg de valsartano, além de celulose microcristalina, cropovidona, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio, hipromelose, dióxido de titânio, macrogol, óxido de ferro vermelho, amarelo e preto. De todas as substâncias contidas no comprimido de Diovan, apenas o valsartano responde pelo efeito anti-hipertensivo. Todas as outras substâncias apresentam um papel secundário, sendo responsáveis por características da forma farmacêutica, no caso, o comprimido. Todas essas outras substâncias que não apresentam efeito farmacológico e entram na composição apenas como conservantes, secantes, agregantes, agentes de revestimento conhecidas como excipientes. No conjunto, o fármaco e os excipientes formam o medicamento. Portanto, fármaco é a substância ativa e medicamento é o produto final, que contém o fármaco, mas também contém todo um conjunto de excipientes, indispensáveis para a formulação do produto. Pois bem, se já sabemos a diferença entre fármaco e medicamento, vamos avançar no nosso aprendizado e conceituarmos outros termos muito utilizados no dia a dia da farmácia. São eles: forma farmacêutica e via de administração. Como já falamos, um fármaco precisa ser misturado com várias outras substâncias para chegar ao medicamento. No final da preparação do medicamento, o produto toma uma forma, a chamada forma farmacêutica. Forma farmacêutica é, portanto, a forma física que o medicamento adquire.
Para facilitar a compreensão, vamos dividir as sólidas e líquidas. Os medicamentos nas formas farmacêuticas sólidas apresentam-se como um sólido, como no caso dos comprimidos, cápsulas, drágeas, pós, supositórios, pastilhas, óvulos e outros. Quando adquire uma forma farmacêutica semissólida, o medicamento apresenta-se num aspecto de gel ou geleia, como no caso dos cremes, pomadas, pastas, géis, geleias e outros. E as formas farmacêuticas líquidas são representadas pelas soluções, suspensões, shampoos, colutórios, líquidos para injeção, entre outros. Agora que já sabemos o que é forma farmacêutica, vamos estudar as vias de administração. Todo medicamento precisa ser introduzido no organismo para que libere o fármaco, que será responsável pelo efeito. Como, ou melhor, por onde, administrar os medicamentos? Cada do medicamento em um organismo. Os conceitos de forma farmacêutica e via de administração têm uma correlação muito íntima, pois a escolha da forma farmacêutica orienta a via de administração a ser utilizada. Por exemplo, um comprimido deve ser utilizado pela via oral, um shampoo deve ser utilizado pela via tópica, assim como outros. As vias de administração são classificadas em enterais e parenterais. Para as parenterais, há ainda uma subdivisão: parenterais diretas e parenterais indiretas. Uma via enteral é aquela na qual o medicamento inicia o processo de absorção a partir de qualquer uma das porções do trato gastrointestinal. Como exemplos temos a via oral, sublingual, bucal, retal, entre outras. Quando o medicamento não utiliza o trato gastrointestinal, Benjamin Bell, em 1858, desenvolveu o método de utilização de uma agulha adaptada a uma seringa para injetar medicamentos diretamente no interior de tecidos. Esta prática recebeu o nome de injeção. As vias de administração que são parenterais e utilizam injeção são conhecidas como parenterais diretas. Como exemplos, temos as vias subcutânea, intramuscular, intravenosa, intracardíaca, intraocular, entre outras. Todas as outras vias que não utilizam o trato gastrointestinal e nem o recurso da injeção são conhecidas como parenterais indiretas. Como exemplos, temos as vias cutânea ou tópica, nasal, ocular, auricular, vaginal. A via oral é a via de administração mais segura, econômica e conveniente. Suas desvantagens são a limitação da absorção do fármaco por enzimas digestivas ou pelo pH gástrico, que é ácido, irregularidades de absorção e passagem do fármaco pelo fígado. Nas vias parenterais diretas, geralmente há disponibilidade do fármaco de forma mais rápida, ampla e previsível. As desvantagens são a necessidade de se manter a asepsia no local de administração, a dor provocada e a impossibilidade na automedicação. Reconhecendo as diferenças entre fármaco, medicamento, forma farmacêutica e via de administração, vamos exercitar um pouco para verificarmos se já sabemos diferenciar fármaco de medicamento e forma farmacêutica de via de administração. O produto Razilés está disponível nas seguintes apresentações: 14 ou 28 comprimidos revestidos para uso oral, contendo 150 ou 300 celulose microcristalina, crospovidona, povidona, estearato de magnésio, dióxido de silício, macrogol, talco, hipromelose, dióxido de titânio, óxido de ferro vermelho e preto. Então, qual o fármaco, o medicamento, a forma farmacêutica e a via de administração? Isso é muito fácil de reconhecer. O fármaco é o alisquireno, o medicamento é o Razilés. A forma farmacêutica são os comprimidos revestidos e a via de administração é a via oral.